Nessa aula você vai aprender a resolver as inequações do segundo grau. Então, primeiramente, você vai ter que encontrar as raízes dessa inequação da seguinte maneira. Você vai resolver como se fosse uma equação normal, então vai destacar o valor de A, que é quem está com a variável de expoente 2, no caso ali é o 1, o valor de B, quem está com a variável de expoente 1, que é o menos 3, e o valor de C é o termo independente, no nosso caso ali é igual ao 2. Feito isso, você vai destacar ali agora a fórmula do delta. A fórmula do delta é igual ao B elevado ao quadrado menos o 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Agora é só substituir os dados. Então, o discriminante delta vai ser igual. O valor de B é o menos 3 elevado ao quadrado menos o 4 da fórmula vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é o 2. Então, o nosso discriminante delta vai ser igual. O menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo, porque o expoente é par. Menos 4 vezes 1 4, 4 vezes 2, 8. Então, nosso discriminante delta vai ser igual a 1. Como o delta ele é maior que o zero, então isso implica que as nossas raízes serão diferentes. Então, o x1 ele vai ser diferente do x2. Vamos agora fazer o quê? Fazer o Bhaskara. Vamos anotar aqui a fórmula do Bhaskara, que é o x é igual a menos b mais ou menos a raiz do discriminante delta sobre 2 vezes o valor de A. Agora é só substituir os dados. Então, ali substituindo, vamos obter o seguinte. O valor de B é menos 3, com menos da fórmula vai ficar 3 positivo, mais ou menos a raiz do discriminante delta, que é o 1, sobre 2 vezes o valor de A. O valor de A também é 1, então isso aqui vai ser igual a 3 mais ou menos a raiz de 1 é o próprio 1 sobre 2 vezes o valor de A, que vai dar 2. Agora você vai encontrar as raízes. O x1, um você vai somar e o outro você vai subtrair. Então, aqui o x1 eu vou fazer a subtração. Então, 3 menos 1 dividido por 2. 3 menos 1 vai dar 2 e 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. Então, já encontrei a minha primeira raiz. A segunda raiz, que é o x2, eu vou somar. Então, vai ficar o 3 mais o 1 dividido por 2. 3 mais 1 vai dar o 4, e 4 dividido por 2 vai dar igual a 2. Pronto, encontrei ali as minhas raízes. O x1 é igual a 1 e o x2 é igual a 2. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu gráfico. Então, eu vou pegar ali e traçar o eixo x, vou traçar o meu eixo x e fazer ali a parábola. Então, vou traçar ali o eixo x e colocar ali as minhas raízes. Agora, você vai analisar o seguinte. Observe que o valor de A é positivo. Então, como ali o A é maior que zero, isso quer dizer que a sua concavidade da parábola vai estar voltada para cima. Você vai colocar ali as raízes. As raízes é o 1 e o 2. E a concavidade vai ser voltada para cima. Traça ali a sua parábola voltada para cima. Então, vai ser da seguinte maneira, ó. Traçando ali a sua parábola. E agora você vai colocar as raízes. Nas raízes você vai colocar bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Porque é sinal de maior. Se fosse maior ou igual ou menor ou igual, seria bolinha fechada. A bolinha aberta quer dizer que a raiz não faz parte do conjunto solução. E bolinha fechada quer dizer que a raiz faz parte do conjunto solução. Lembra que a parte de cima do nosso gráfico é sempre o quê? Sempre positiva, vai ter imagens positivas. Então, aqui em cima vai ser mais, então você vai colocar o sinal de mais, que é mais, aqui é mais. E a parte de baixo vai ser negativa, então a parte de baixo é menos. E você vai colocar ali as raízes. Quem são as raízes? As raízes é 1 e a outra raiz é o 2. Agora você vai ter que analisar o sinal. A inequação ele quer o quê? Todos os valores o quê? Maiores que zero. Maior que o zero é o sinal de positivo. Então, o sinal de positivo ele está o quê? Ele está depois do 2, está vendo ali, ó? Depois do 2 e está antes do 1. Então, agora você vai montar o seu conjunto de solução. Então, o seu conjunto de solução vai ser igual a o x, que é o conjunto de solução, pertence aos números reais, está o quê? O x ele está menor que o 1, que é ali onde está positivo, ou o x ele é maior que o 2. Então, está aí o seu conjunto de solução. Uma outra maneira de você montar esse seu conjunto de solução é da seguinte maneira, ó. O conjunto solução vai ser igual. Observe que o sinal de mais ele está aberto ali no menos infinito. Ó. Então, você vai colocar aberto no menos infinito. Aberto também ali aonde? No 1. Então, aberto no 1. Unido, agora você vai unir com a outra solução, que é aberto no 2 e aberto no mais infinito.
Então, essa é uma outra maneira de você montar ali o seu conjunto solução. Destacando aqui o valor de A, então, o valor de A é igual ao menos 1, que é que acompanha o x ao quadrado. O valor de B é igual ao 1 e o valor de C é igual ao 6. Vamos anotar a fórmula do discriminante delta. Então, o delta vai ser igual ao B elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Vamos substituir os dados. Então, o discriminante delta vai ser igual. O valor de B é o 1 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o valor de A, que é o menos 1, vezes o valor de C, que é o 6. Então, resolvendo, o discriminante delta vai ser o 1 ao quadrado vai dar o próprio 1, menos, com menos vai dar o mais, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 vai dar o 24. Então, o nosso discriminante delta vai ser igual a 25. Observe que o delta é positivo, então, como ali o delta é maior que o zero, então isso implica que vamos ter duas raízes reais e diferentes. Então, o x1 vai ser diferente do x2. Vamos anotar a fórmula do Bhaskara. Então, o x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz do discriminante delta sobre 2 vezes o valor de a. Substituindo ali os dados, então, vamos obter o valor de b é o 1. Então, na fórmula ali é menos o valor de b, então vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz do discriminante delta, que é o 25, sobre 2 vezes o valor de a. Então, vai ficar 2 vezes o menos 1. Então, isso vai ser igual a menos 1, mais ou menos. A raiz do 25 é o próprio 5, sobre 2 vezes o valor de a, que vai dar menos 2. Então, as duas raízes, uma você soma, a outra você subtrai. Lembrando que não tem ordem. Você pode primeiro somar ou primeiro subtrair. Então, vai ficar menos 1 mais o 5 dividido por menos 2. Menos 1 mais o 5 vai dar o 4 dividido por menos 2, que vai ser igual a menos 2. Como eu somei a primeira raiz, agora eu vou subtrair na segunda. Então, x2 vai ser igual a menos 1 menos 5 dividido por menos 2. Menos 1 com menos 5 vai dar menos 6 dividido por menos 2. Faz o joguinho de sinal, vai ficar positivo, então vai dar 3. 6 dividido por 2 vai ser 3. E agora você vai fazer o seguinte, analisar o valor de A. Então, como ali, ó, como o valor de A é menor que zero, então a concavidade vai ser voltada para baixo. Você vai traçar ali agora o seu eixo x. Então, traça o seu eixo x e você vai fazer a parábola. Observe ali o seguinte, que são duas raízes e é maior que zero. Então, não tem bolinha fechada, vai ser bolinha aberta para dizer que as raízes não fazem parte do conjunto solução. Então, agora vamos traçar ali a nossa parábola com concavidade voltada para baixo, porque o valor de A é um número negativo. Vamos colocar as raízes e vai ser bolinha aberta ali, ó, para dizer que as raízes não fazem parte do conjunto solução. Então, as raízes são menos 2 e o 3. Lembrando que a imagem na parte de cima do gráfico é positiva, na parte de baixo ela é negativa. E aí na equação quer o quê? Ele quer a parte que é maior que zero, ele quer imagens positivas maiores que zero. Maior que zero está nesse intervalo entre o menos 2 e o 3. Então, o nosso conjunto solução você vai montar da seguinte maneira. O conjunto solução é x pertence aos números reais, tá o quê? O x ele é maior que o menos 2 e ele é menor que o 3. Então, tá aí o seu conjunto solução. Uma outra maneira de você expressar esse conjunto solução é da seguinte maneira, ó. Você colocando, observe que o conjunto imagem que é positivo está entre o menos 2 e o 3. Então, você vai colocar que ele é aberto no menos 2 e ele é também aberto no 3, ó. Então, essa é uma outra maneira de você expressar ali o seu conjunto solução. Destacando aqui o valor de A, então o valor de A é o menos 3, o valor de B é igual ao menos 8 e o valor de C é igual a 3. Sempre lembrando, o valor de A é quem está com a variável ao quadrado, o valor de B é quem está com a variável de expoente 1 e o valor de C é o nosso termo independente. Vamos anotar ali agora a fórmula do discriminante delta. Então, o delta vai ser igual ao B elevado ao quadrado menos o 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Substituindo aqui os dados, então, nosso discriminante delta vai ser igual. O valor de B é o menos 8, então, menos 8 ao quadrado, menos o 4 da fórmula, vezes o valor de A, que é o menos 3, vezes o valor de C, que é o 3. Então, nosso discriminante delta vai ser igual. O menos 8 ao quadrado vai dar o 64 positivo, porque o expoente é o par. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais.
4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 vai dar o 36. Então, o nosso discriminante delta vai ser igual. 64 mais o 36 vai dar o 100. Então, observe que o delta é maior que zero. Então, como ali o nosso discriminante delta é maior que o zero, isso implica que o x1 ele vai ser o diferente de x2. Então, vamos ter duas raízes reais e diferentes. Então, aqui o Bhaskara vai ser o x, que é igual ao menos b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta, sobre 2 vezes o valor de A. Substituindo aqui os dados, então vamos obter que o valor de B é o menos 8. Com o menos da fórmula vai ficar 8, mais ou menos a raiz do discriminante delta, que é o 100, sobre 2 vezes o valor de A. Então vai ficar 2 vezes o menos 3. Então isso aqui vai ser igual ao 8, mais ou menos a raiz do 100 é o 10, e o 2 vezes o menos 3 vai dar o menos 6. Agora a gente vai somar Agora vamos somar e subtrair. Então agora uma raiz você vai somar, então o x1 vai ficar o 8 mais o 10 dividido por o menos 6, isso vai ser igual a 18 dividido por menos 6, que vai dar o menos 3. Como você somou, agora você vai subtrair. Então o x2 vai ficar igual ao 8 menos o 10 dividido por menos 6. O 8 menos o 10 vai dar menos 2 dividido por menos 6. Vai simplificar ali e fazer o joguinho de sinal. Vai ficar positivo, divide tudo por 2 ali, então vai dar 1/3. Então, uma raiz vai ser o menos 3 e a outra raiz vai ser o 1/3. Como o valor de A é menor que zero, então isso quer dizer que a concavidade vai estar voltada para baixo. Então, vamos ali agora traçar o nosso eixo x. Então, traçando o nosso eixo x e vamos fazer a nossa parábola. Observe que vai ser voltada para baixo, então vamos traçar ali a nossa parábola voltada para baixo. Então vai ficar da seguinte maneira, ó. Vamos traçar aqui a parábola. A parte de cima a gente sabe que a imagem é positiva, a parte de baixo a imagem vai ser negativa. Agora vai ser bolinha fechada, porque ó, é menor ou igual. Então isso quer dizer que as raízes fazem parte do nosso conjunto solução. Então ali você vai colocar a bolinha fechada aonde? Ali no menos 3 e bolinha fechada no 1/3. Pronto, tá ali, ó. Então, ali você vai colocar as raízes, que é o menos 3, e a outra raiz é 1/3. E o intervalo que ele quer é o intervalo onde é menor que zero, menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero é esse intervalo aqui, ó, antes do menos 3 e depois do 1/3. Agora você vai montar o seu conjunto de solução. Então, o conjunto de solução vai ser igual a x pertence aos números reais, tá o quê? O x ele é menor ou igual ao menos 3, ou o x ele é maior ou igual a 1/3. Então, tá aí o seu conjunto de solução. E uma outra maneira de você expressar o seu conjunto de solução é da seguinte maneira. Observe que esse sinal de negativo ali da imagem, ele está antes do menos 3, então ele está aberto no menos infinito. Então, você vai colocar aberto no menos infinito e fechado aonde? Fechado no menos 3, porque tem a bolinha fechada. Então, você vai colocar o menos 3 e fechado. Agora você vai unir com o outro intervalo. O outro intervalo é fechado no 1/3 e aberto aonde? Aberto no mais infinito. Pronto, essa é uma outra maneira de você expressar o seu conjunto de solução. Vamos mais uma aqui, destacando aqui o valor de A. O valor de A é quem está com a variável de expoente 2, então é 1. O valor de B é quem está com a variável de expoente 1, que é o menos 6. E o C é o nosso termo dependente, que no caso é o 9. Vamos anotar a fórmula do delta. Então, o delta é o B elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. Vamos substituir os dados, então, discriminante delta vai ser igual. O valor de B é o menos 6 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. Então, nosso discriminante delta vai ser igual. O menos 6 ao quadrado vai ficar 36 positivo, menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes o 9 vai dar o 36. Então, o nosso discriminante delta vai ser igual a 0. Observe que delta é igual a 0. Então, como ali o nosso discriminante delta é igual a 0, isso implica que as raízes serão iguais. Então, o x1 ele vai ser igual ao x2. Agora, você vai anotar a fórmula do Bhaskara. Então, o x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante delta sobre 2 vezes o valor de A. Vamos substituir os dados. Então, ali vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar, isso é igual
ao menos b, que é o menos 6 com menos ali da fórmula vai ficar 6 positivo, mais ou menos a raiz do discriminante delta. Observe que o delta ali deu 0, então sobre 2 vezes o valor de A. E o valor de A é 1, então vai ficar 2 vezes o 1. Então isso vai ser igual ao 6 mais ou menos. A raiz de 0 é o próprio 0 sobre o 2. Então uma raiz você vai somar, a outra subtrair. Então o x1 vai ser igual ao 6 mais o 0 sobre o 2. 6 mais o 0 vai dar o próprio 6 dividido por 2, que é igual ao 3. E a outra você vai subtrair. Então, o x2 vai ficar 6 menos o 0 dividido por 2. 6 menos o 0 vai dar o 6 e o 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. Então, de fato, as duas raízes são iguais. Agora, você vai analisar ali. O valor de A é maior que 0. Então, como o valor de A é maior que 0, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Então, traçando ali o nosso eixo x e vamos fazer a nossa parábola. Observe que as raízes são iguais, então não vai cortar em 2 pontos ali no eixo x, vai cortar em um único ponto ali, ó, que vai ser onde? Vai ser no 3. Então, aqui vai cortar nesse ponto. Então, a nossa parábola vai ser da seguinte maneira, ó. Vai passar ali no 3 e depois vai voltar e vai subir. Então, tá aí a nossa parábola. Então, observe ali ó, que a parte de cima do gráfico é sempre positiva. Então, a imagem ali, ó, qualquer valor que você pegue, vai estar sempre positiva. E ele quer o que no gráfico? Ele quer maior ou igual a 0. Ó. Então, quem vai fazer parte do conjunto de solução são todos os números reais. Qualquer número real que você pegue ali e coloque no eixo x vai ter uma imagem positiva. Então, a solução ali vai ser igual aos números reais. Então, esse aqui vai ser o nosso conjunto de solução. Então, qualquer valor que você pega ali no eixo x vai estar ligado com um gráfico com uma imagem positiva. Por isso que o nosso conjunto de solução são os números reais. Então, está aí o nosso conjunto solução. Destacando aqui o valor de A. Então, o valor de A vai ser igual a menos 4, que é quem acompanha o x ao quadrado. O valor de B é igual ao 12 e o valor de C é igual ao menos 9. Vamos anotar aqui a nossa fórmula do discriminante. Então, é igual ao B elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Substituindo os dados, então, discriminante delta vai ser igual. O valor de B é o 12, então vai ficar 12 elevado ao quadrado, menos o 4, vezes o valor de A, que é o menos 4, vezes o valor de C, que é o menos 9. Então, o nosso discriminante delta vai ser, o delta vai ser 12 ao quadrado é 144, menos com menos dá mais com menos vai dar menos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes o 9 vai dar 144. Então, o nosso discriminante delta vai ser igual a 0. Então, como o delta é igual a 0, então você vai colocar como ali o delta é igual a 0, então isso implica que as raízes são iguais. Então, o x1 vai ser igual ao x2. Vamos anotar ali agora a fórmula de Bhaskara. Então, o x é o menos b mais ou menos a raiz do discriminante delta sobre 2 vezes o valor de A. Substitua os dados, então vai ficar, o valor de B é o 12, então vai ficar menos 12, mais ou menos a raiz do discriminante delta, que é o 0, sobre 2 vezes o valor de A. Então vai ficar 2 vezes o menos 4. Então isso vai ser igual o menos 12, mais ou menos o 0, dividido por o 2 vezes o menos 4 vai dar o menos 8. Pronto. Agora você vai encontrar as raízes. Então, uma você vai somar, a outra você vai subtrair. Então, ali vai ficar menos 12 mais o 0, menos 12 mais o 0, dividido por quanto? Dividido por menos 8. Esse 0 ali não vai fazer diferença, então vai ficar o menos 12 dividido por menos 8, vai ficar positivo, que você vai fazer o jogo de sinal, e você vai ter que simplificar. O 12 dividido pelo 8, você dá para dividir tudo por quanto? Tudo por 4. O 12 por 4 vai dar 3 e o 8 por 4 vai dar 2. Então, a primeira raiz é 3 meios. A segunda raiz, como você somou, agora você vai subtrair. Então, o x2 vai ser igual a menos 12 menos o 0 dividido por menos 8. Fazendo a mesma conta ali, você vai chegar na conclusão ali que vai ficar 12 sobre 8, que é a mesma resposta ali, que vai ser 3 meios. Pronto, então as duas raízes são o quê? São iguais. Agora, observe que o valor de A é negativo. Então, como ali o valor de A é menor que 0, isso quer dizer que a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo. Então, você vai traçar o eixo x e vai fazer ali a sua parábola. Traça ali o seu eixo x. Observe que a raiz é única ali, que é o 3 meios. Então, vai ser apenas uma raiz.
E é bolinha fechada porque é sinal de quê? De maior ou igual. Então quer dizer que o 3 meios faz parte do seu conjunto solução. Agora você vai traçar ali a sua parábola. Então, traçando ali a parábola vai ser da seguinte maneira, ó. Então, traçando ali a nossa parábola, ela vai passar ali no 3 meios, depois vai voltar. Observe ali, ó, que a parábola está na parte de baixo do eixo y, então as imagens ali vai ser o quê? Negativa. Então aqui, ó, que vai ser menos, que é menos, e aqui também é menos. E aqui a nossa raiz é quanto? É o 3 meios. E ele quer o que no conjunto solução? Ele quer a parte que é maior ou igual a zero. Então, observe que maior que zero, que é positivo, a gente não tem. A gente só tem o igual a zero, que é a nossa raiz, que é o 3 meios. Então, o nosso conjunto solução aqui, ó, vai ser apenas quem? Apenas o 3 meios. Porque ele queria no nosso conjunto solução ali, maior ou igual a zero. O maior que zero, que é a parte positiva do gráfico, não tem imagem positiva. Mas igual a zero, a gente tem aqui, ó, um valor do x, que é o 3 meios, que faz com que a sua imagem seja igual a zero. Então, ali o nosso gabarito é o 3 meios. Então, destacando o valor de A, é quem acompanha o x ao quadrado, que é o 2. O valor de B é quem acompanha o x de variável, é o 1, que é o menos 4. E o valor de C é o nosso termo dependente, que é o 5. Vamos anotar a fórmula do discriminante delta, que é igual ao B elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Vamos substituir os dados, então, o discriminante delta vai ser igual. O valor de B é o menos 4 elevado ao quadrado, menos o 4 da fórmula, vezes o valor de A, que é o 2, vezes o valor de C, que é o 5. Então, o discriminante delta vai ser igual. O menos 4 ao quadrado vai ficar 16 positivo, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 40. Então, vai ficar que o nosso discriminante delta vai ser igual. O 16 menos o 40 vai dar o menos 24. Então, menos 24. Só que é o seguinte, o delta está negativo. Então, como ali, ó, o delta está negativo, menor que zero, então isso quer dizer que não vai existir raízes reais. Então, não vai existir ali, ó, x1 e x2 pertencente aos números reais. Vamos ali agora fazer o seguinte. Vamos pular a parte da fórmula do Bhaskara, porque não tem como encontrar as raízes. Então, a gente vai direto para o gráfico. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai traçar o seu eixo x. Então, traçando o eixo x. E você vai analisar o seguinte. O valor de A ele é positivo. Então, como ali, ó. Como o valor de A é maior que zero, então a concavidade vai ser voltada para cima. Então, traçando ali a parábola, observe que ela vai ficar flutuando, ela não vai tocar o eixo x, ó, ela só vai ficar ali na parte de cima. E na parte de cima a imagem é sempre positiva. Então, ó, observe que na parte de cima a imagem vai ser positiva. Então, qualquer valor que você pegue ali do x para ter uma imagem ali no eixo y, a imagem vai ser sempre positiva. E ele quer ali no conjunto que ele quer menor que zero. Menor que zero ali a gente não tem no nosso gráfico, porque no gráfico qualquer valor que você pegar no eixo x, a imagem vai ser sempre positiva. Então, aqui o conjunto solução vai ser vazio, porque a gente não tem uma imagem negativa. Então, aqui vai ficar vazio, porque na equação ele queria o quê? Ele queria negativo, e nós não temos no gráfico negativo, só temos imagens positivas.